Então, boa tarde para todo mundo. É uma alegria estar aqui para fazer a mediação dessa mesa de comunicação. O tema da mesa é política. A gente vai estar com as pessoas apresentando suas comunicações hoje aqui com a gente. Então, de maneira remota, a gente tem o Igor Beltrão Castro de Assis. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, onde ele fez também a graduação e o mestrado. O Igor pesquisa Teoria Geral de Direito e Filosofia de Direito, e hoje ele vai apresentar para a gente uma fala que tem o seguinte título: As palavras para dizê-lo formam como uma filósofa da escrita. E aqui do meu lado tem a Márcia, Marcelânia Bezerra de Oliveira, que é graduanda em Filosofia aqui na Unicamp, e que está desenvolvendo uma pesquisa de justiça com financiamento sobre o pensamento de Electra Fiotti, que vai apresentar para a gente hoje uma fala com o seguinte título: A concepção de nó frouxo de Electra Fiotti, o novelo patriarcado e racismo capitalista. Então, vamos começar. Eu segui a ordem que está aqui na programação. Então, Igor, eu passo a palavra para você. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Para mim é uma satisfação muito grande falar com vocês hoje à tarde num evento como esse, riquíssimo. E vocês estão me ouvindo direitinho? O volume está ok? Tá. Então, para mim é uma satisfação muito grande conversar com vocês hoje. Eu estou muito feliz. Esse que é um evento que tem tantos nomes importantes e tão relevantes para a gente, né? E para os estudos em tantas dimensões, né? De feminismos, de mulheres filósofas, escritoras, enfim, eu acho, para mim é uma satisfação muito grande participar. Eu preparei uma parte escrita porque eu acho interessante em termos de organização também e para que a coisa fique bem compreendida, seguindo uma linha, porque eu não sei se é muito conhecida a ideia, né, o projeto de pesquisa de Marília sobre a escrita de ouvido e também sobre o próprio trabalho de Drusila Cornell. Então, eu preparei essa parte, vou começar com ela e depois a gente continua dialogando. Drusila Cornell é uma autora que eu pesquisei, foi a autora que eu pesquisei no doutorado. Eu pesquisei especificamente o conceito dela de domínio imaginário, em que ela se utiliza da psicanálise e da filosofia para se aproximar um pouco de conceitos de direito, né, dialogar com o direito através da psicanálise e da filosofia para repensar algumas noções, como de liberdade e de igualdade, partindo de um conceito da psicanálise para desenvolver um conceito de direito, de defesa jurídica, né? Mas aí, nesse caso, meu objetivo não é me aprofundar nesse conceito hoje, mas fazer uma aproximação entre essas duas autoras, Marília Librandi, brasileira, e Drusila Cornell, estadunidense, para tentar pensar se é possível fazer uma articulação, de repente, até um projeto de pesquisa nesse sentido. Então, a ideia é mesmo trazer para vocês como é que eu tive essa aproximação, como é que eu conheci, né, comecei esse trabalho, esse pensamento, e, de repente, colher contribuições também, perguntas, enfim. Estou aqui à disposição para conversar sobre isso e também aprender muito com vocês hoje. E, de repente, com as próprias perguntas também ajudar nesse projeto. Né? Então, eu tomei conhecimento, né, da chamada ética da escuta, né, que já é uma derivação dessa escrita de ouvido, como Marília Librandi ela fala, por meio do livro da escritora e professora Marília Librandi, né, que é esse livro aqui, que é professora colaboradora do Núcleo de Pesquisa e Pós-Graduação de Diversitas, da USP. Né? O nome do livro é Escrever de Ouvido, Clarice Lispector e os romances da escrita. E com o termo escrita de ouvido,
Librandi pretende fornecer um modelo teórico, segundo ela, passível de ser aplicado a diferentes escritores da literatura do Brasil. A área de Librandi é a área de letras, literatura. Então, aí já vem uma outra dimensão, né, desse trabalho, além da psicanálise, do direito e da filosofia, letras, né, estudo literário. Mas Drusila Cornel também é professora de crítica literária. Não, era, né? Drusila faleceu em 2022. Então, com o termo escrita de ouvido, Marília Librandi pretende fornecer um modelo teórico passível de ser aplicado a diferentes escritores da literatura no Brasil. Em linhas gerais, ela define essa escrita de ouvido a partir de 3 vertentes principais, digamos assim. Um impulso musical não mimético, que realça a qualidade dominante da escrita literária, o que ela chama de um multilingualismo sonoro que produz a literatura como uma língua franca cosmopolita, e um espaço de escuta que se situa além das dicotomias letrado-não letrado, literatura, culturas orais, fala e escrita. Nesse último aspecto, importa saber o que uma escrita que prima pela audição quer dizer em termos éticos e políticos. Librandi sugere que se trata de uma ética de abrir os ouvidos para ouvir a voz, os sons, os ruídos dos grupos que se situam fora do letramento oficial e que se relacionaria com o engajamento literário dominante em ex-colônias, nas quais uma cultura oral e musical predominante será transposta para a escrita literária, afetando. Nesse caso, ela fala aqui precisamente do Brasil, a forma de colonização do Brasil. Sua pesquisa sugere que, mais do que um sujeito orientado pela fala, um autor orientado pela escuta atua menos como sujeito do que como objeto de recepção, como a antena, ela usa essa expressão. Ao mesmo tempo em que lida concomitantemente com as contingências históricas e sociopolíticas do objeto de exploração, chamado Brasil, e que encontra ampla expressão moderna na poesia do pau-brasil, de Oswald de Andrade, nos anos 20, e na poesia concreta dos anos 50. Do mesmo modo, uma autoria orientada pelo ouvido, segundo ela, é aquela desorientada por línguas estrangeiras, pelos balbucios e rumores, eroticamente e inconscientemente movida por aquilo que ouve. Nesse sentido, em uma autoria orientada pelo ouvido, a mensagem do texto é menos o resultado de uma busca individual e mais o pulsar de uma voz coletiva, que de outra forma permaneceria inconsciente ou inaudível. Escrever de ouvido seria, assim, o que Librandi vai chamar de uma copresença ecológica, ecoica, acústica, um ser no mundo, um ser no corpo, pessoal e cosmológico. Escrever com os ouvidos, ou pelo ouvido, é considerar as reverberações, as ressonâncias rítmicas entre nosso corpo e o que o envolve. É também escrever nas periferias do nosso pensamento, com foco no inconsciente poético e nos efeitos intuitivos. O resultado é, para ela, um produto complexo, um texto criado como espaço de escuta, no qual traços de culturas desaparecidas ou minoritárias, assim como suas vozes e histórias, sobrevivem na costura da escrita. Esse tipo de aspecto me interessa, e a minha proposta, como eu coloquei, é verificar se faz sentido ler a filosofia de Drusila Cornel, uma filósofa, advogada e ativista feminista estadunidense, como uma escrita de ouvido. Inicialmente, para mim parece haver sentido nessa leitura, não apenas na que a professora Maria Valquíria Cabral, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai chamar de sua primeira fase, a fase do domínio imaginário, que foi a fase a qual eu me dediquei no meu trabalho de doutorado, e aí ela faz uma referência frequentemente repetida ao que as palavras para dizê-lo, né? Literalmente, the words to say it.
do romance autobiográfico de Marie Cardinal, e que dá nome ao livro, né, de Cardinal. E que ela toma para falar das dificuldades que as mulheres, em especial de gerações e de culturas diferentes, têm de encontrar o caminho para dar voz a diferentes possibilidades para o seu sexo. E aqui o uso é literalmente da palavra voice. No seu livro Between Women and Generations, Legacies of Dignity, né, no livro de Drusilla Cornell com esse título. Mais especialmente da sua segunda fase, iniciada em 2003, quando parte para pesquisas na África do Sul, no chamado Projeto Ubuntu, né? Ou seja, a filosofia de Drusilla Cornell, ou o trabalho de Drusilla Cornell, seria dividido por Maria Valquíria. Essa divisão ela não é estanque, mas ela contribui para uma leitura mais didática de Drusilla, uma aproximação mais didática de Drusilla. Ela divide em 3 fases, em que ela, na primeira fase, está mais ligada ali à psicanálise e a pesquisas em torno da ética, do feminismo ético. Depois, ali na segunda fase, a partir de 2013, é quando ela viaja para a África para realizar um trabalho de campo na África do Sul. E aí, depois, ela vai... e depois, uma terceira fase, já ali começando em 2015, 2016, ela vai e entra mais numa ideia de... Ela volta ao marxismo a partir de Rosa Luxemburgo e vai pensar aí um direito transnacional, né? E ela usa muito Spivak, mas Spivak já está aí desde a época desde essa segunda fase, né? Então, mais especificamente, eu acredito que para uma escrita de ouvido, da forma como eu quero colocar, essa segunda fase do projeto Ubuntu, ela é mais... que ela foi pela Universidade de Pretória, ela é mais direta, essa conexão, talvez. Né? Ali, né, nesse projeto, nesse trabalho, ela procura produzir um engajamento, aí, vários livros, ela gera 3 a 4 livros, um deles uma coletânea, ela vai produzir a partir desse projeto. Ali ela procura produzir um engajamento entre a filosofia africana e a filosofia europeia. Literalmente ouvindo aqueles falantes, assumindo nessa escuta um declarado compromisso crítico entre diferentes tradições filosóficas. E ela se refere a crítico no melhor sentido da palavra, na medida em que precisaríamos ver como as relações entre os desenvolvimentos de diferentes vertentes da teoria crítica se constroem e, por vezes, se limitam mutuamente. E, de acordo com Cornell, deveríamos sempre assumir uma posição crítica, toda vez que pensamos que nos envolvemos numa ação ética no mundo. Com Spivak, como eu disse já desde essa fase, ela apela a que assumamos uma posição crítica interminável nas nossas tentativas de sermos éticos. Nós, significando em termos gerais, os acadêmicos e intelectuais do chamado primeiro mundo, naquele contexto. Como se chamando a filosofia europeia a escutar o que a filosofia africana tem a dizer, e pensar como essa escuta pode assumir um caráter transformador da própria tradição com a qual nos vemos engajados. Né? A nossa tradição, inclusive, extremamente acostumada a ler a literatura europeia, né? Como, inclusive, base para a formação do nosso conhecimento a partir daí. Segundo Cornell, o projeto obrigou a repensar alguns dos nossos pressupostos mais profundos sobre investigação, objetividade e teoria, e o que significa ser um teórico numa luta coletiva para combater o apagamento dos valores indígenas impostos pelo colonialismo, o que, para mim, representa um caráter ecológico de sua filosofia, no sentido que propõe Lee Brandy com essa ética da escuta. Ou seja, a partir desse projeto, a tentativa de Drusilla Cornell, além de conhecer a própria filosofia africana e, principalmente, a penetração de certa filosofia, em específico o Ubuntu, de que forma ela acontece, como é que o Ubuntu ele é percebido, e aí ela dialoga não apenas com teóricos e filósofos ou profissionais da área, mas ela dialoga com pessoas, ela realiza diversas entrevistas
com a população local de diversas gerações e diversas épocas e diversos contextos sociais, para entender como é que o Ubuntu é visto hoje, né? No caso, naquela época, e de que forma essa cultura e essa cosmovisão, por assim dizer, ela pode contribuir para uma fase ali de reconstrução na África, como é que ela podia ser constitucionalizada, ou como uma constituição que parte de uma base bastante ocidental, europeia, né, toda uma história, nesse sentido, ela poderia ser, digamos assim, oxigenada por essa outra percepção, por essa filosofia africana. E aí, nesse diálogo, ela promove esse encontro entre essas duas tradições filosóficas e mostra como seria possível, a partir de um diálogo e a partir da escuta de filósofos tradicionais, já não mais vivos, né? Por exemplo, como Kant e Hegel, se houvesse um detimento, uma escuta, uma aproximação desse tipo de filosofia, como é que instituições e institutos importantes para a gente hoje, e baseados nessa filosofia, poderiam ser retrabalhados criticamente. Então, é uma espécie de resistência e por que não também, uma forma de educação, literacia, né, para usar o termo de Spivak, e que combate um certo apagamento, porque existe historicamente uma forma de apropriação de outras nações, inclusive que passaram por épocas de colonização, de construir a sua própria base de uma forma um tanto alienígena, né, a partir de uma teoria muito mais sedimentada em outros lugares, principalmente nesse caso na Europa. Então, eu acho que é um propósito, eu acho que é um trabalho super interessante, né? Eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu acho que é um trabalho bastante interessante, muito relevante, e eu acho que Dulce Cornell poderia, sim, nesse sentido, ser lida como como praticando uma ética da escuta, né? E isso ela faz tanto no aspecto em que ela vai dialogar com o feminismo e com feministas. Ela, inclusive, cita como uma espécie de experiência, como uma forma de transmitir certas experiências do que é ser uma mulher, através de escritoras como Toni Morrison, Bell Hooks, né, Ursula Le Guin, todas essas e outras, como uma espécie de sair um pouco desse lugar em que ela discute, debate filosofia, mas trazer uma experiência que ela pensa, uma experiência muito particular do que é ser uma mulher, né, com todos os contextos possíveis. Drusila é fortemente derridiana e ela pensa essa ideia de que essas palavras para dizê-lo, elas são muito pessoais. Você, lendo aqui com Butler, você me diz quem você é. Não é eu não digo quem você é, ou como ser mulher, isso não é possível dizer. E um feminismo, inclusive, que trabalhe nessa linha de dizer o que é ou como deve ser uma mulher para ser feminista, ou para se engajar no feminismo, ela já parte de uma forma equivocada de pensar o feminismo. Né? E nesse diálogo ela traz muitas outras vozes para falar com ela, para dialogar com ela, e ela dá muito espaço e reconhece o tempo inteiro, enquanto está escrevendo, por exemplo, quando ela escreve sobre a prostituição, sobre a produção de pornografia, ela deixa muito espaço aberto, se coloca sempre como uma pessoa que não tem nada a dizer sobre aquilo em um certo nível, porque ela não faz parte dessa realidade, ela não e ao mesmo tempo ela não vem com julgamentos prévios ou condenando determinadas formas de vida, mas de certa forma se aproximando delas para entender o que até contraditoriamente para ela pode ser uma vantagem epistêmica ou moral e que cabe àquela que
vivencia isso, dizer. Então, eu acho que é uma proposta, ao meu ver, interessante, mas estou aqui para o debate com vocês, para a gente dialogar mais, são 20 minutos, eu acho que estou pontualmente aqui, né, finalizando a minha fala. Desde já, muito obrigado de novo, e estou aqui com vocês. Acho que a gente está ouvindo a gente agora, Igor? Estou ouvindo. Deu uma travada de vocês, eu não sei se vocês estavam me ouvindo, mas agora vocês voltaram. Isso, não, a gente teve um problema com o Wi-Fi, a gente não estava conseguindo te ouvir. Não sei se você continuou muito na sua fala. Eu não sei. Bom, vocês falaram comigo, faltava 5 minutos para concluir, Isso. e aí eu estava falando um pouco sobre Drusila Cornell e o trabalho dela na África do Sul. Eu não sei se essa parte já deu para ouvir, já tinha dado para ouvir. E aí eu estava concluindo dizendo que acho que é uma abordagem interessante, porque é uma forma de ouvir a filosofia, ou fazer a filosofia europeia, ou do que a gente chama, né, do primeiro mundo, ouvir a filosofia africana e, de uma forma crítica, começar a ser transformada por dentro a partir de uma outra leitura, por exemplo, do que é o humano ou do que significa solidariedade social, comunidade, e isso tem reflexos para a filosofia e para o Estado, para o direito importante. Né? E aí eu acho que também, não só nessa fase, mas na primeira fase de Drusila, quando ela vai falar sobre a mulher e sobre o feminismo, ela nunca se coloca como essa porta-voz, mas ela sempre reconhece esses espaços e coloca muito em diálogo outras mulheres, inclusive várias autoras, inclusive escritoras mesmo, romancistas, para falarem sobre. Ela usa muito romances autobiográficos para falar sobre essas diversas formas de ser mulher. E aí ela coloca que isso deve ser uma missão do feminismo, não dizer jamais como a mulher deve ser para se engajar nessas trincheiras, ou para ser feminista, ou para ser considerada uma mulher, mas essa mulher vai dizer de sua própria forma como é ser mulher do jeito dela. Né? E aí é uma influência muito forte que ela tem de Derrida. Eu acho que foi isso que eu estava começando a concluir quando a gente perdeu o contato. E deu para recuperar bem o que eu estava falando, Igor. Obrigada por retomar. Você concluiu sua fala, né? Só para eu confirmar. Sim, sim. Tá bom, muito obrigada. Não, nada. Obrigado. Bom, então eu passo a palavra agora para Marta. Obrigada, Mel. Boa tarde a todos, a todas e a todos, que eu ainda não havia cumprimentado. Já quero agradecer, enfim, de antemão, a participação e disponibilidade de vocês de estarem aqui, né, no último dia do evento, mas ainda tem ainda a programação pela frente. Aproveito, então, também para agradecer e para parabenizar a equipe do evento, que alguns estão aqui, né, que é tão importante e necessário para a gente, né, e que eu acho que durante esses dias nos ensinou tanto, né, não só nos ensinou, mas nos instigou, nos provocou, nos levou a refletir, como a gente comentou na mesa de hoje cedo, né,
Enfim, então, como a Mel já disse, essa publicação de hoje tem como título A Concepção de Nó Frouxo, de Eliette Safioti, o novelo Patriarcado, Racismo e Capitalismo. Então, essa publicação é fruto da minha pesquisa de iniciação científica que eu desenvolvo, né? Que tem como objeto de pesquisa o conceito de nó frouxo, tal como proposto pela Safioti, né? E o meu interesse um pouco pela Safioti vai um pouco no sentido, né? O interesse que eu tenho por estudar, por pensar, né? Por querer trabalhar com o Brasil, né? Então, é assim que eu chego um pouco na Safioti. Para situar também um pouco vocês de modo muito rápido sobre a pesquisa, né, em linhas gerais e iniciais, a Safioti vai formular o conceito de nó frouxo para explicar a fusão, segundo ela, ocorreu historicamente entre o capitalismo, o racismo e o patriarcado. Então, essa é uma apresentação muito inicial, né, e breve, desse conceito, justamente porque é ele que eu vou trabalhar ao longo dessa comunicação, né, de modo mais detalhado, como foi a sua concepção. Então, o ponto um pouco que eu trabalho, né, nessa essê, é que, embora haja indícios de que esse conceito, e essa é uma interpretação minha, né, como eu aqui, embora esse conceito tenha alcançado seu estágio mais refinado em um texto da Safioti de 2004, desculpa, intitulado Gênero, Patriarcado e Violência, é possível verificar que em escritos anteriores a autora já estava, de alguma maneira, se aproximando dessa formulação. Então, é um pouco nesse horizonte, né, tendo isso em vista, que o intuito da minha pesquisa é investigar a gênese do processo de desenvolvimento desse conceito, buscando compreender um pouco quais os problemas que levam a Safioti a formular esse conceito e como ela vai refinando. Então, os textos que eu vou utilizar também, tanto na apresentação que eu utilizo na minha pesquisa, são sobretudo dois, não só, mas eles são centrais, que é o Poder do Macho, de 87, e Gênero, Patriarcado e Violência, de 2004, que eu já citei antes. Então, feita essa contextualização inicial, né, para entender um pouco como se situa a minha comunicação, nessa comunicação, a ideia é apresentar alguns dos resultados parciais que eu obtive ao longo desse período aí, desses 6 meses, mais ou menos, da pesquisa. Então, eu vou dividir essa exposição em 2 momentos. Em um primeiro momento, considerando a importância da biografia para compreender uma obra em sua totalidade, sobretudo quando se trata de mulheres que estudam temas relacionados à condição ou à situação da mulher, e por acreditar, assim como a autora que eu trabalho, né, que é a Safioti, teoria e prática são indissociáveis, em um primeiro momento vou apresentar de modo muito breve a vida e a obra da Safioti. E eu acho que, nesse ponto, tanto ela quanto eu não estamos sozinhas, né? A gente viu ao longo do evento uma série de autoras que acreditam, né, que teoria e prática são indissociáveis. E um segundo momento, eu vou apresentar propriamente, né, como o conceito de nó frouxo foi formulado ao longo dos escritos dela, detalhando ele um pouco mais e alguns elementos importantes para a elaboração. Então, afinal, quem que é Eliette Safioti, né? Ela é uma mulher, foi uma mulher branca, nasceu em 34, no interior de São Paulo, uma cidade chamada Ibirá. Então, de modo muito breve, assim, a Safioti nasce em uma família que não tem recursos financeiros, então, desde muito nova, ela precisa sair de casa para conseguir estudar, né? Vai para casa de parentes, para que, de fato, consiga realizar os seus estudos, né? E em uma entrevista que ela concede em 2004, a Safioti vai relembrar um pouco desse período, né, no qual ela sai, vai para a casa de parentes para conseguir estudar, e isso um pouco antes já dos 14 anos que ela precisa sair, né? Então, relembrando esse período que ela relata, é que ela já lembra e já percebe ali os condicionamentos sociais do patriarcado. Ela fala sobre quando ela morou com tias e tios, o que ela tinha que fazer na casa, né, realizar trabalhos, são historicamente atribuídos das mulheres, e além disso também, relembrando quando retornava para a casa dos seus estudos,
ela relata alguns casos de assédio. Então, esses elementos, né, esses acontecimentos da trajetória da Sapiótica é permeado tanto pelo assédio sexual como por um ideal de como uma menina, já ainda no caso dela, e depois uma mulher, né, deveria se comportar, assim como a exploração capitalista, porque ela também tem que trabalhar desde muito cedo, tem que trabalhar em 2 lugares, talvez em alguns momentos até mais, para conseguir continuar estudando. Então, toda essa trajetória, né, posteriormente vai se transformar em objeto de seus estudos. Em 56, agora, propriamente na vida acadêmica dela, né, em 56, ela ingressa na USP, no curso de Ciências Sociais, e o que ela vai dizer, né, porque da escolha dela, ela diz, cito ela, como sempre fui muito inconformada com as injustiças, caí no lugar certo. E esse, fecha a citação, né, dela, e esse cair também não é no sentido tão sem sentido também, né, justamente esse cair, enfim, é uma escolha dela, né. Então, logo que ela se forma em 60, né, e logo em 62, ela já começa a lecionar na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em Araraquara, e posteriormente vai se tornar a Unesp. Em 67, ela defende a tese de livre docência dela, que é um livro inaugural, e o que ela é mais conhecido, que é intitulado A Mulher na Sociedade de Classes, Mito e Realidade. Ele é publicado em livro, ela defende em 67, é publicado em livro em 69, e esse livro é considerado um marco para ciências sociais no Brasil, e é tido por muitos como o primeiro estudo no Brasil a abordar as mulheres no modo de produção capitalista. E pensando ainda um pouco, né, sobre quem é essa Sapioti, ela é descrita por alguns que a conheceram pessoalmente, né, como uma intelectual combativa que busca um saber militante. Isto é, né, o que é isso? Uma intelectual que busca elaborar teorias preocupando-se com a realidade concreta e com práticas de intervenção, assumindo um compromisso político de buscar uma sociedade livre de injustiça. Então, ela morre em 2010, a obra dela é muito vasta, a obra dela vai unir o marxismo e o feminismo, mas tem como fio condutor a condição das mulheres, né, e não da mulher, com ênfase no contexto brasileiro. E a percepção da Sapioti, né, da necessidade de considerar, nas palavras dela, a simbiose entre as contradições de gênero, raça e classe, para analisar a condição de sujeitos múltiplos, que é um conceito muito caro para Sapioti, né, que é da Teresa de Laureis, que ela empresta, é um elemento que transpassa toda a sua obra. Isso vai levar, é justamente isso que vai levar ela a desenvolver gradativamente, como mostram os seus escritos, o conceito de nó frouxo. Então, afinal, o que é esse conceito de nó frouxo, como ele foi concebido? Então, assim, como eu disse antes, né, minha aposta a minha hipótese é que ele vai alcançar a sua forma mais refinada em 2004, mas que antes disso ela já vem pensando e elaborando um pouco sobre esse conceito. E aqui eu preciso fazer uma advertência a vocês, né, porque analisando, né, os escritos da Sapioti, especialmente esse texto de 2004, que eu já mencionei antes, o que observa é que ela se refere ao nó frouxo, às vezes só como nó, às vezes como uma metáfora, como uma figura, mas ao mesmo tempo ela sempre reforça que não é uma mera metáfora, que é de fato uma estrutura de poder que unifica o patriarcado, o racismo e o capitalismo. Então, diante disso que eu observo, é que há uma imprecisão na forma a qual a Sapioti vai se referir a esse nó frouxo. E essa percepção se reverbera em algumas das suas comentadoras. A Sapioti é muito conhecida pelos estudos de patriarcado, mas os estudos especificamente sobre o nó frouxo não aparecem muito, não tem muitas comentadoras ainda. Mas, enfim, o que aparece também tem esse caráter um pouco impreciso. Então, algumas comentadoras se referem só como nó,
só como metáfora, e outras vão se referir como um conceito, duas especificamente, que é a Castro e a Cavalcante. Mas, embora elas falem em conceito, nenhuma das duas justifica por que elas tratam como um conceito, já que a própria Sapioti não faz isso. Então, quando eu me deparo, né, com essa imprecisão, é inevitável que eu responda a questão, né? Afinal, o que é o nó frouxo? E na minha pesquisa, eu vou tratar o nó frouxo, como já apareceu anteriormente na minha fala, como um conceito. E eu faço isso com base na definição de conceito da própria Sapioti, né? E eu cito a Sapioti o que seria o conceito, né? Ora, o conceito é fruto de um processo de análise e síntese, através do qual se disseca o fenômeno na tentativa de compreendê-lo e dar-lhe o nome que contenha a qualidade e o grau dessa compreensão. E o nó frouxo aparece justamente como isso, o resultado de anos de pesquisa e elaborações teóricas da Sapioti sobre um fenômeno que aconteceu ao longo da história. Qual seja esse fenômeno, né? A fusão entre o racismo, o capitalismo e o patriarcado. Ela formula, então, esse conceito, né, de nó frouxo para explicar a realidade concreta e complexa, nos termos dela, complexa, dessa fusão. Então, a partir disso, né, eu justifico por que eu adoto, né, trato o nó frouxo como um conceito e, feito isso ao longo da comunicação, da pesquisa, eu vou tratá-lo como um conceito e me referir a ele assim. Então, o que ela vai apontar no diagnóstico dela é que no Brasil, a realidade social do Brasil é injusta, iníqua e pobre, justamente porque ela é permeada de uma série de fenômenos cruéis, nos termos dela, como, por exemplo, a discriminação contra a mulher e contra o negro. Então, ao realizar essas análises, né, o que ela vai dizer é que no Brasil e em muitos outros países, o foco dela é o Brasil, né, mas tanto pertinente ela faz análises e comparações com os outros países, mas essas relações se caracterizam como relações de dominação e exploração. E de modo muito breve, né, para Sapioti, exploração e dominação são duas faces de um mesmo processo, né? Então, ela usa esses termos de modo alternado. Bom, mas ela vai dizer que o que estrutura, né, feito esse diagnóstico, o que estrutura essa realidade, são três sistemas de dominação e exploração: o racismo, o capitalismo e o patriarcado. E embora cada um deles possua suas especificidades, eles se fundiram ao longo da história. Então, diante desse panorama, né, que ela vai buscar formular explicações e, então, elabora o conceito de nó frouxo. E aí, pensando, né, da onde partir para ver justamente que a obra da Sapioti é muito grande, né? Então, interessante e o bom, né, é que ela nos diz como começa, quando ela começa a pensar nessa ideia de nó frouxo, e é justamente uma das entrevistas. Ela vai pensar pela primeira vez, especificamente no nó frouxo, em 1985. Isso não quer dizer que ela não já tenha pensado nas inter-relações entre esses sistemas anteriormente. Mais propriamente, a ideia de nó frouxo é em 1985. Então, pensando agora, né, expondo um pouco como foi essa concepção, como identificar isso ao longo das obras dela, tem um livro intitulado O Poder do Macho, de 1987, na qual ela não apresenta propriamente o conceito de nó frouxo, mas eu defendo que ali tem uma ideia embrionária, talvez pela primeira vez, do que ela posteriormente vai denominar como nó frouxo. Então, nesse texto, ela utiliza o termo fusão, cruzamento, que é um termo interessante para a gente pensar em outras comparações, né? Simbiose, implicação, para se referir a esse sistema que unificou o patriarcado com o racismo e o capitalismo. Então, nesse texto, o destaque, a ênfase para ela, né, é que o problema, né, ao analisar esses sistemas, o destaque dela, o problema não está em fazer análise desses três sistemas separadamente, mas em não haver uma análise que vá considerar a imbricação ou enovelamento desses sistemas.
E ainda que eles sejam analisados separadamente, isso só pode ser feito para fins analíticos, para ela, né? Também é necessário que se faça essa análise considerando os três, né? A imbricação entre os três. E que não se trata de uma somatória, justamente que não se trata de uma somatória desses sistemas, né? Então, o ponto para ela aqui um pouco é esse, né? De que não tem como considerar esses três sistemas separados, a não ser para fim analítico. E aí, no final desse livro de 87, ela vai argumentar um pouquinho sobre qual seria a estratégia mais adequada para combater as desigualdades. E ali, nesse finalzinho do livro, ela vai falar em um nó gordo da questão. Ela está falando de nó gordo da questão, mas ela ainda não fala especificamente do nó frouxo, como vai aparecer em metáfora, em figura, nos textos posteriores dela, aparece ao longo de outros inúmeros textos. Mas a partir desse texto, essa ideia, né, de como abordar essa relação entre esses três sistemas que são básicos, não são os únicos da sociedade brasileira, cada vez mais isso vai aparecendo de forma mais explícita e mais definida ao longo dos textos dela. Então, o que uma das comentadoras dela vai dizer, a Daniele Mota, é que ela vai amadurecer essa ideia de nó frouxo ao longo dos seus escritos. Então, partindo do texto de 2004, que é o texto que eu digo que ela parece alcançar, né, o conceito de nó frouxo parece alcançar essa definição mais refinada, eu vou citar rapidamente ela aqui, eu cito ela. O nó formado por essas três contradições, que são gênero, raça e classe, apresenta uma qualidade distinta das determinações do império. Não se trata de somar racismo, capitalismo e patriarcado, mas de perceber a realidade compósita e nova que resulta dessa fusão. Tem citação aqui, e a ideia que ela traz aqui nesse trecho também, mais adiante, é que ela recusa a ideia de falar em dupla ou tripla opressão. Isso por quê? Porque isso pode levar aos leitores o erro de pensar justamente em uma somatória. Esse é o ponto dela aqui. De falar em dupla ou tripla no sentido de quantidade, né, e a pessoa achar justamente que é só uma somatória. Ela sempre toma muito cuidado com alguns termos, porque a ideia dela, né, justamente esse texto de 87, mas os outros também, é de estar em diálogo, né? Ela tem uma preocupação muito grande com evitar alguns possíveis erros de interpretação. Então, ela vai dizer que esse nó tem uma qualidade e uma dinâmica muito própria, na qual seus componentes não atuam isoladamente, mas eles se condicionam a uma dinâmica que é própria. E ela vai destacar, né, que essa imbricação entre esses três sistemas, de novo, né, ela insiste muito na questão de não ser dupla ou tripla. Né? E isso, justamente como eu já falei antes, né? Mas aí ela vai cada vez mais refinando essa ideia do nó e ela chega, então, à ideia de um nó frouxo. Ela diz que não é gordo nem apertado. E essa frouxidão é para quê? É para possibilitar a dinâmica, né, entre esses três sistemas. A ideia de nó frouxo não é que é um nó fácil de desatar, não é nesse sentido, mas é justamente a palavra forte para ela é de mobilidade. A ideia é que permita uma mobilidade entre esses três sistemas, até porque para ela nada, inclusive nenhum desses três sistemas, é tido como fixo, né? Então, é para permitir, considerando, né, cada período histórico, um desses sistemas vai ser mais latente que o outro, vai se sobressair. Isso não quer dizer que um vai ser tratado que tenha uma certa maior importância que outro ou não, mas que, dependendo de cada sujeito, porque os sujeitos são múltiplos, né? Então, dependendo de cada sujeito e do período histórico, né, ali, ela vai dizer que uma dessas faces vai estar em proeminência.
E aqui, né, também o ponto é, ela estará em proeminência, não que ela seja proeminente, porque justamente não há, nenhum deles tenha ser tratado com maior importância do que o outro. Então, em linhas gerais, é um pouco disso, né? Ela destaca muito a importância das condições históricas para determinar essa dinâmica do nó frouxo e essa condição de sujeitos múltiplos que são atravessados por inúmeras opressões. Então, a Saquiotti fornece, né, depois do diagnóstico, ela fornece para a gente, e a ideia um pouco que fica, né, então como que a gente desata esse nó? E isso é assunto para uma outra comunicação, e não para agora. Obrigada pela atenção, gente. Bom, então, muito obrigada, Márcia e Igor, pelas falas de vocês. A gente tem tempo para fazer uma rodada de questões. Eu tenho uma para cada um, e aí eu vou fazer, e aí o pessoal da gente tiver, sai do bloco, e vocês retomam aí fazer. Então, primeiro, para o Igor, queria falar que eu gostei muito dessa fala, achei bem interessante o que você trouxe. E eu não conhecia essa ideia de escrita da escuta, né? Então, enfim, a gente vai interpretando a partir do que a gente conhece. E eu fiquei pensando se a gente poderia... Eu queria ouvir você, na verdade, porque o que me veio na cabeça com essa ideia de escrita da escuta é um outro conceito que a gente também tem, que é o lugar de fala, né? Então, eu queria saber como, enfim, se você pudesse comentar alguma coisa tentando relacionar nesse sentido, né? Se, enfim, a escrita da escuta também poderia ser uma forma de você falar sobre determinados assuntos, não estando necessariamente ocupando outros lugares de fala, não nesse sentido, mas, enfim, falar sobre outros assuntos, não necessariamente ocupando o certo lugar de fala, né? Então, enfim, não sei se você fez sentido isso que eu pensei, mas se você puder comentar algo desse sentido aí, poderia ser interessante. E para a Márcia, o que, na verdade, não é, acho que você, no final da fala, você já respondeu, então eu vou comentar, que eu acho interessante essa ideia da prontidão, né, dessa comunidade, e como ela não é só individual, a nível de cada sujeito, né, de uma forma, mas também é histórica, né, achei esse caráter histórico interessante o conceito da Sapiose. Legal? E eu encerrei as minhas perguntas aqui. Tem perguntas? Acho que quer vir aqui? Eu tenho que mas acho que para ouvir. Não dá para eu ouvir, né? Vem aqui. Sempre fica a cadeira da pergunta. Na verdade, primeiro, obrigado pela mesa, pelas falas, extremamente instigantes. Eu também não conhecia. Aliás, eu acho que eu ouvi, mas eu não tenho muito domínio sobre a escrita da escuta, né? E por isso a minha pergunta vai ser mais direcionada para a Márcia, mas só para aproveitar que eu estou aqui mesmo, o que me deixou curiosa, Igor, porque você disse que está juntando filosofia, psicanálise e direito, né? E aí eu fiquei pensando como que a noção de justiça, que é uma das bases principais, né, do direito, converge ou comunica ou conversa com o inconsciente na psicanálise, porque essa noção de as leis, a ideia de justiça, enfim, tudo isso na estrutura da psicanálise, eu não sei, eu não consigo compreender muito bem como elas convergem, fiquei um pouco curiosa sobre isso, né? Mas gostei muito da sua fala. Agora, Márcia, como exato, não? Tô brincando. Não é isso. Pois é. São duas coisas. A primeira coisa que eu acho importante, assim, pensando no começo da sua fala, quando você fala
que você concorda que, e a gente tem falado muito disso, que não dá para separar teoria e prática, e eu concordo com você, também acho que a CIFIOD está nesse registro, né, com dúvidas, né? E eu tenho pensado muito como essas autoras, no momento de teorizar, elas estão conceitualizando o real, então elas estão pensando no real, determinadas situações, e estão conceitualizando. E aí eu fiquei me perguntando um pouco sobre o que a gente tem conversado ao longo do evento, como que esse conceito adquire poder de intervenção, de transformação. Então, no limite, é como que a gente conceituou. Chegamos no nó, a gente fez o diagnóstico, né? Chegamos no nó. Agora que a gente conceituou, esse conceito volta para o real de forma transformadora, de forma modificadora, ele tem esse potencial, né? Porque eu tenho algumas suspeitas, mas eu queria ouvir de você, assim, para a gente poder conversar um pouco sobre isso. E eu acho que isso faz a gente pensar ainda mais essa união que eu acho que ela é muito presente, né? Sobretudo quando a gente pensa que muitas dessas autoras e autores que estão pensando, que estão trabalhando a partir da teoria e prática, eles sempre vêm com uma proposição e não é diferente. Né? Então, ela vai pensar como a gente vai fazer isso não, e pensar a forma de romper com ele. Mas antes da gente chegar nessa parte que é mais de oferecer propostas e formas, caminhos de modificação, se esse conceito mesmo que é anterior, se ele já carrega dentro de si um potencial transformador, né? Ou um potencial de praxis. É mais ou menos nesse sentido que eu fiquei pensando, assim, e que eu achei legal comentar com você. Outra coisa que eu achei muito legal na sua fala, que eu preciso dizer, é quando você aponta o aspecto da história envolvendo a construção do conceito, você traz para a gente, né? Não sei se você vai aprofundar isso no seu trabalho, eu sugiro que sim, porque eu acho que é bastante interessante, que é mostrar como aquilo que é o nó, né, as vertentes que se unem no nó, elas são construções artificiais, ou seja, não é natural, mas são construções sociais em prol do poder e a gente consegue verificar historicamente se construindo. Mais ou menos como o Charles Mills vai falar do contrato inicial, olha, eu consigo marcar na história como se constrói, né? E, inclusive, eu acho que está mais ou menos no mesmo que também. Né? No final das contas, isso né? O nó, ele serve de tecnologia para o dominador. Então, ele é artificial, ele foi estruturado e a gente consegue ver ele se construir historicamente. É isso que eu queria falar um pouquinho. Obrigada, viu? Acho que agora Já, obrigado, vocês dizem, né? uma plaquinha assim, igual de jogo. Só isso, ela chegou um potencial transformador naquele. Só isso. Primeiro, eu queria agradecer, Igor, pela comunicação, e agradecer a Márcia também, e a Mel pela mediação. Eu não conhecia também a Priscila Cornell, e você falando, Igor, teve um momento que você mencionou sobre essa escrita de ouvido, você mencionou uma ética da escuta. E quando você disse isso, me remeteu, em um certo sentido, também pelo contexto de apagamento das filosofias indígenas, a ética do cuidado. E eu queria saber se, nessa teoria da ética da escuta, né, e da escrita de ouvido, da Cornell, existe algum ponto de contato com a ética do cuidado. Né? E pensando também nessa relação de uma intelectual do norte global, formada em uma outra tradição filosófica, entrar em contato com a filosofia Ubuntu, né, no caso. E aí, a título de curiosidade também, você sabe se a Cornell entrou em contato com o Mogobe Ramose? Porque quando você mencionou filosofia Ubuntu, me veio o nome dele na mente, né, porque ele é um dos grandes expoentes da filosofia Ubuntu, e é nesse sentido também que eu mencionei a ética do cuidado, pensando um pouco também nessa preocupação de não ler uma filosofia de matriz africana sob um paradigma europeu. E por isso que eu faço essa pergunta relacionada à ética do cuidado. E, Márcia, enquanto a Jéssica fez a pergunta dela, e ela mencionou
o nó frouxo, e você explicitou muito bem, né? Que primeiro ela tem uma noção de nó górdio, e aí ela vai refinando essa noção até chegar no nó frouxo, e por vezes você se referiu como uma simbiose, né, entre raça, classe e gênero, e também um novelamento. E a preocupação da Safiotti em usar a expressão tríplice opressão no sentido de não hierarquizar as opressões. E aí, isso me leva a Sueli Carneiro, né, quando ela fala sobre tríplice opressão e que as mulheres negras precisam fazer uma tríplice militância. E aí, isso eu acho que dialoga com a pergunta da Jéssica, se a Safiotti diria, o que a Safiotti pensaria, talvez, dessa tríplice militância? Né? Será que tríplice é uma boa expressão, ou, sei lá, uma militância simbiótica, algo assim? Enfim, não quero tomar muito tempo de resposta, mais uma vez, Igor, obrigado pela exposição e obrigado, Márcia. Licença. E a gente pode seguir a ordem das apresentações, então, Igor, se você quiser responder. Gente, eu agradeço muito as perguntas de todas e todos, eu só não peguei, eu acho que os nomes, mas eu vou responder a todo mundo. Bom, eu achei super interessante a questão sobre o lugar de fala, porque eu acredito que sim. Eu acredito que existe uma conexão forte aí nessa escrita de ouvido, né, ou nessa ética da escuta, porque a ideia é justamente deixar que o outro fale por si mesmo, né? Mas ao mesmo tempo se colocar como primeiro reconhecer, e aí está essa conexão com a psicanálise, primeiro reconhecer que o outro me constitui. E a partir disso, a minha própria existência, ela, de certa forma, ressoa outras vozes. E nesse primeiro lugar, a gente percebe esse outro como constituinte. O fato de que a gente entra numa narrativa que já está posta antes da gente, né? A gente já entra numa história que nos é contada, e dentro de uma perspectiva, dentro de um mundo que já nos enxerga de uma certa forma, já nos significa de uma certa forma, e nesse sentido, essa postura do lugar de fala, ela também vai dizer, pelo menos assim, tentando fazer esse diálogo com Marília especificamente e também com Drusila, essa leitura com essas duas autoras, e que essa escrita de ouvido, ela procura justamente fazer desse sujeito, que sou eu, um foco de ressonância, uma espécie de eco de outros espaços de construção pessoal. Né? Como eu disse, uma espécie de desconstituição de sujeito como um objeto, como o fato de que eu me coloco como um instrumento para que outros falem. E aí, nesse sentido, uma espécie de humildade intelectual e também de reconhecimento de que o outro é uma individualidade que precisa ser respeitada e conhecida em seus próprios termos. Né? E aí, dentro desse espaço, ela realiza esse diálogo, e eu penso que é por isso que é uma conexão interessante a ser estabelecida com essa ética da escuta, no fato de que essa construção, essa escrita de si, né, ela já vai dialogar com toda uma tradição derridiana, ou se a gente pensar também pela via psicanalítica com Lacan e tal, e uma herança de Freud, ela vai dialogar muito com essa ideia, né, de que o outro fale por si mesmo e diga de si o que é que tem a dizer. E dentro dessa lógica, dizer quem se é.
reconhecendo, como eu vou retomar na última pergunta do colega, que eu nunca sou somente eu, né? E que o outro me constitui de uma forma bastante primeira, bastante inaugural. E aí eu acho que esse diálogo ele é interessante. Explicitamente ela não fala em lugar de fala, né? Marília não fala em lugar de fala. Drusila vai retomar um pouco o conceito de Spivak quando ela fala da subalternidade, mas ela vai ali ler com Spivak no sentido de que também é possível que o outro fale do seu lugar, né? E que é interessante a gente não assumir esse lugar, a gente assumir a pessoalidade desse lugar, mas não assumir esse lugar de fala como uma espécie de silenciamento de outros discursos, né? Na ideia de que cada um fala por si, mas não é possível você ontologizar certos entendimentos e dizer, olha, sobre isso somente essa e essa pessoa podem falar, né? É possível que esse diálogo ele seja mais aberto, mais plural. Então, eu não sei se eu respondi, mas eu acho que é nessa perspectiva, né? Nessa ideia de que você me diz quem você é, e, portanto, eu não posso falar por você, eu não posso falar do seu lugar, mas eu posso entrar em diálogo com você e sobre minha própria visão do que, por exemplo, a gente dialogando com o Lucila Cornel sobre o que é ser mulher, e esse discurso não pode ser silenciado, ontologizado como uma espécie de, olha, ser mulher é ser isso, ou ser mulher é ser como eu, né? E de uma forma a não ontologizar certos entendimentos como pertencentes, como uma espécie de diálogo universalizável, de nenhuma forma, né? Como um ideal de ego, por exemplo. Respondi, tá tudo ok, satisfeita? Obrigada. Por nada. A pergunta da colega eu também achei bem interessante, porque isso é bem central na filosofia do Lucila Cornel, principalmente nessa primeira fase dela, do domínio imaginário, essa justiça, o propósito dela, o propósito que ela se coloca é, como ela própria diz, como ela mesma diz, pensar uma justiça para todo mundo. E para todas as mulheres, ela diz especificamente para todas as mulheres. Mas a filosofia dela é de tal monta, e o feminismo ético que ela propõe, ele é de tal monta que eu penso que ele consegue abarcar todo mundo, até porque ela reconhece o fato de que existe dor também num lugar em que o homem ele está colocado, né? E de certa forma também essa condição, esse significado do homem também traz uma série de limitações a esse homem e enfim, a todas as pessoas. Mas, voltando para o conceito de justiça dela, ela vai fazer uma leitura de força de lei de Derrida. Né? A ideia de justiça dela, ela vai pegar ali, ela vai pegar Kant, depois ela vai ali para John Rawls, e aí ela vai dialogar com as virtudes morais de John Rawls, né? Ali o véu da ignorância, e depois ela parte para uma leitura já psicanalítica e já vai fazer uma leitura aí pós-estruturalista com Derrida. Embora ela não conheça Derrida, acho que Derrida não se pode rotular necessariamente como pós-estruturalista apenas, né? A filosofia dele é muito mais rica do que isso, mas isso é uma visão muito pessoal dela, que conhecia Derrida pessoalmente, foi ela uma das responsáveis pelo congresso que trouxe Derrida para cá para falar, onde ele falou, né, o Força de Lei, onde ele proferiu o discurso que se tornou o livro Força de Lei, na Cardoso Law School. Ela vai falar dessa justiça nesse sentido, junto com o conceito do domínio imaginário. Né? O domínio imaginário seria uma espécie de instrumento conceitual, um instrumento teórico, para uma reforma jurídica que precisava levar em conta o respeito, como uma questão de direito mesmo, a um espaço de formação de minha personalidade,
que viria antes, inclusive, dessa conotação de sujeito no direito, a formação da minha personalidade como um processo inacabado, um processo em constante construção e, por que não, transformação, e, portanto, precisa de espaço para acontecer. E esse espaço é um espaço psíquico e moral, ou seja, um espaço deixado para mim em que ninguém me diz quem eu sou, ou em que eu não posso ser capturado num significado ou numa rede de significados em que me colocam. E aí ela vai falar da máscara da feminilidade, de tudo isso baseado nesse contexto, né? Ou seja, uma espécie de sistema de significado que está colocado e ao qual eu não preciso me adequar. E um direito que respeita isso é um direito que garante esse domínio imaginário, ou seja, modificando, talvez reformando leis ou a jurisprudência, por assim dizer também, que ela encontra ali na jurisprudência um móvel muito importante para transformações do sistema e para além dele. Muito embora ela não faça sugestões diretas, que é uma coisa que as feministas estadunidenses, elas entram num debate, mas principalmente aquelas que não são da área, no caso de Cornell não, porque Cornell é da área, mas são questões, são problemas, são instigações para que a partir dali se pense em reformas e tal. Ela não propõe reformas necessariamente. Olha, propõe uma lei dessa forma, mas ela propõe essa reflexão para que o próprio sistema de justiça, a partir daí, se pense, mas considerando que ele deve manter esse espaço moral e psíquico para a minha Constituição sempre aberto. Ou seja, eu não posso encontrar um mundo que, por exemplo, pela lei, já me coloque num sistema de significado, eu já pressuponho um sistema de significado que limita a minha própria leitura de mim mesmo. Leis como proibição, fazendo aqui, ela não cita esse exemplo, mas fazendo aqui uma aproximação, mas uma lei que não autoriza, por exemplo, a propagação pública de casais homoafetivos, seja em outdoors, e existe essa lei. Inclusive eu lembro que havia um projeto de lei em São Paulo sobre isso, eu não sei em que pé está, mas de proibir qualquer propaganda, proibir até proibir, enfim, qualquer meio de comunicação de fazer propaganda usando casais homoafetivos, por exemplo. E nesse sentido, é uma espécie de silenciamento e é uma espécie de espaço que eu não encontro livre para mim. Se eu quero me constituir nesse mundo, já existe uma série de placas de não colocadas, e aí vão tirando coisas de mim enquanto eu me constituo como sujeito. Então, o domínio imaginário é baseado numa ideia de que esse outro me constitui de uma forma muito primordial. Eu preciso encontrar nesse outro, e como um espaço também de ressonância sobre mim mesmo, um espaço que eu possa me desenvolver livremente. E a justiça, como a desconstrução de Derrida, seria sempre essa espécie de motor e de revolução dentro do próprio direito, que faria com que esse direito se desconstruísse o tempo todo para permitir que novas formas de individualidade fossem constituídas, sem jamais dizer o que essas pessoas são de maneira definitiva e sem, de certa forma, cessear, numa linguagem aí, num contexto simbólico mesmo, o que é ser uma pessoa transexual, uma mulher, um homem, nesse sentido, né? E a própria ideia de feminismo ético está em justamente não deixar, e essa deve ser uma postura ética e uma postura que do Cornell diz que deve ser uma postura realmente ativa, de jamais permitir que o outro seja capturado em um sistema de significados que não derivou dele mesmo, muito embora ela reconheça que ele, de certa forma, se origina fora dele também. É uma constituição que vai de fora para dentro, de dentro para fora nessa comunicação, e aí ela entra com a psicanálise, mas a forma como a gente pensa a si mesmo como uma totalidade
tem uma influência nesse sentido. Muito embora eu não seja uma totalidade, eu esteja em processo, eu me penso como totalidade. E o me pensar como totalidade, de certa forma, coloca para mim certos desafios diante disso que me limita, e é contra esses desafios que a gente deve lutar. É nesse sentido que ela relaciona a ética feminista, a justiça, a psicanálise e o direito numa linha bastante geral. Eu indico para quem quiser se aproximar mais desse tema, o próprio livro, Domínio Imaginário, Imaginary Domain, dela, de 1995, Moral Images of Freedom, né, a Imagens Morais da Liberdade, que é de 1998. Também esses dois livros são bem interessantes para a gente pensar nesse conceito. E sobre a última pergunta, e aí eu peço que a gente tome como uma continuidade essa ideia de ética para... Oi? Eu só vou pedir para que você puder ir caminhando para o seu ponto, que a gente tem uma mesa que vai ser logo em seguida, e a Márcia ainda precisa fazer o que você quiser, tá? Por favor. Claro, sim, sim. E sobre a questão da ética do cuidado, ela não fala, nenhuma nem outra, elas falam diretamente dessa ética do cuidado. Drusila fala dela, mas ela não assume teoricamente esse compromisso com a ética do cuidado. Mas eu acho que ela super dialoga tanto com Librandi como com Cornell, e eu acho que ela que ela toma esse cuidado, né, dessa aproximação, porque ela é uma mulher branca, estadunidense, ela tem uma filha latina, mas né, é uma outra coisa, e ela se aproxima dessa literatura africana justamente para promover esse diálogo sem nunca colocar esse espaço. E eu acho que é por isso que ela assume essa ética, muito bem, ela não diga, né, a conexão que eu estou fazendo, essa ética da escuta a partir do momento em que ela ouve. Ela ouve, e a partir do que ela ouve, ela vai repensar conceitos importantes na filosofia ocidental. Né? Ela permite, inclusive, ela dialoga diretamente com esses autores africanos e com pessoas africanas, deixando que as pessoas falem por si mesmas de sua autonomia e seu lugar, sem jamais tentar colonizar esse pensamento. O tempo todo ela está marcando essa posição. Obrigada, Igor. Muito obrigada pela resposta. Então, obrigada, Mel, obrigada, vocês dois também, Vinícius e Jéssica, pelas questões. Você, bem breve, assim, porque a gente já passou do tempo, porque depois a gente pode também conversar. Então, comentando muito rapidamente, né, sobre a importância que essa POT dá a esse caráter histórico, né, ela fala, bom, as condições históricas são determinantes para a dinâmica desse nome. Isso me parece muito a influência do Marx, né? O peso que ela dá às condições históricas. Até porque eu não mencionei isso, porque não está tendo que funcionar tudo durante a comunicação, né? Mas o que ela vai dizer em uma dessas entrevistas também, em 2004, é que ela pensou e aprendeu a pensar o nó a partir dos escritos do Marx. Isso é muito curioso, porque a gente bem sabe que ele privilegia a classe, e ela não faz isso, né? Os escritos dela mostram. Isso, inclusive, é algo ainda eu tentar mapear um pouco melhor, né? Como que a partir de um autor que privilegia a classe, você vai falar, né, que é o caso dela, que você passa a pensar, é com ele. Ela fala, bom, é com ele que eu aprendo a pensar isso, embora ele não tenha feito. Mas, enfim, é um pouco disso, né, dessas condições históricas. E aí, passando para a pergunta do Vinícius, o ponto para ela de não falar em duplo ou tripla opressão não é em não hierarquizar, é em não pensar nesses sistemas, nessas opressões, como uma somatória.
né? Então, quando você fala de duplo, antes de dois, enfim, fica muito no sentido de somatório. Então, esse cuidado que ela toma, assim como ela falei, né, mencionei que ela é cuidadosa, no sentido de evitar possíveis interpretações errôneas, é o que, por exemplo, ela faz quando ela trata os 3 sistemas. Ela fala capitalismo, racismo, patriarcado. Em outros momentos ela fala patriarcado e, enfim, vai alternando. Por exemplo, isso, assim como ela faz também, que ela vai trabalhar com chavinhas, né? Ela vai falar sobre dominação e exploração, em outros momentos ela fala exploração, dominação. Então, esses são alguns exemplos desse cuidado que ela tem, né? Então, só falando, não é no sentido de não hierarquizar, embora ela defenda isso, mas é de não entender essas opressões como somadas, né? E aí, eu acho que não é o ponto dela discordar que se a gente já falou em uma das aulas, enfim, não é o ponto de discordar de que haja, enfim, duplo ou triplo, mas é de tomar esse cuidado para que os leitores dela, enfim, pensando que chega em números lugares, né, os escritos de uma autora ou de um autor, para que não incorra nesse erro. Então, é um pouco nesse sentido, assim. Eu acho que é uma discordância propriamente teórica, mas é um cuidado que ela tem. E aí, indo para a questão da Jéssica, que é uma ótima questão, todas foram, né, assim, me faz pensar muito, e uma questão um pouco que eu tenho, né, é assim, tem o conceito de nó frouxo, aí a gente vai para o conceito de consubstancialidade, e a gente vai para o conceito de interseccionalidade, inclusive a Safioti fala em cruzamento, e a Crítico também vai falar em cruzamento, então também a pensar aí, né? Mas, reservadas, né, as aproximações e os distanciamentos, o que esses conceitos, todos eles, querem nos dizer? Essa é uma pergunta que eu tenho pensado aí há um tempo. Antes, eu preciso também entender, mapear melhor quais são as aproximações, os distanciamentos. Eu acho que eu não tenho propriamente uma resposta tão bem formulada para a sua questão ainda, eu gostaria de ouvir. Mas eu acho que é um pouco disso. A partir de um diagnóstico é que a gente vai começar a tomar determinadas ações, né? Porque senão também você fica, vamos dizer que não há isso, por exemplo. Então, é a partir disso que te possibilita começar os trabalhos. Embora também não é que dependa da teorização, pelo contrário. Tem uma série de autores, enfim, que já está lutando aí na prática, sem necessariamente ter cunhado uma approach, sem ter cunhado consubstancialidade, sem ter cunhado interseccionalidade, que são alguns dos exemplos. Tem uma autora que vai falar em uma metafísica, que a ideia dela é justamente pensar essa questão, né? Bom, a gente tem todos esses conceitos, e o que a gente faz depois disso? A gente vai continuar teorizando, elaborando outros conceitos ou não? Mas, enfim, aí depois a gente conversa, vou encerrar, porque senão também a gente já está com o horário apertado. Obrigada, Márcia. Então, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, dividir essa mesa, que eu acho que é a última mesa de comunicação, né, do evento. Então, fechamos tudo, certo? Obrigada, Igor. Foi um prazer, viu? Obrigado, gente. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.